Olá, hoje vamos falar sobre duas questões muito importantes que se interligam dentro desse assunto que eu tenho falado sobre política, redes sociais e polarização. Vamos falar hoje sobre dissonância cognitiva e o poder das redes sociais, o poder ilimitado do algoritmo. Assistam o vídeo que vocês terão muitas informações que eu trago hoje em primeira mão para terem aí uma noção plena desse assunto. Primeira coisa, vamos definir o que é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é a contradição entre dois pensamentos ou a discrepância entre um pensamento e um fato ou uma realidade que gera um outro pensamento contraditório. Então, parece ser um pouco difícil, mas vamos facilitar com exemplos. Exemplos clássicos de dissonância cognitiva. O fumante que é médico, então o indivíduo é médico e é fumante. Aí, uma clara dissonância cognitiva. Como eu posso ser médico, saber que cigarro faz mal para a minha saúde e ao mesmo tempo eu fumar? Um outro exemplo que eu gosto muito de usar nas minhas aulas é o ambientalista que joga uma lata de lixo pela janela do seu carro. Então, imagine aquela pessoa, aquele indivíduo que é ambientalista, que defende o meio ambiente, o descarte correto de resíduos e que ele está casualmente andando de carro com seus filhos e joga uma lata pela janela. Naquele momento, cria-se uma dissonância cognitiva. Por quê? Porque tudo que ele acredita, sua crença, suas convicções, está sendo, naquele momento, amplamente contraditório com o seu ato de jogar uma lata de refrigerante pela janela do carro. Seus filhos falam, papai, mas você fala que não pode jogar lixo. Então, naquele momento, ele cria uma dissonância cognitiva. E, às vezes, para minimizar essa sensação de angústia que acontece nessa hora, a pessoa cria uma racionalização, que no conceito de dissonância cognitiva se chama relação consonante, né? Então, o indivíduo, ele fala que ele jogou a lata pelo lixo porque um gari ou uma pessoa que recolhe resíduos irá pegar a lata, vai se beneficiar, vai lucrar e ainda vai dar o descarte correto. Então ele pode usar de um outro pensamento, um novo pensamento, para reforçar aquela crença de que não foi de todo errado o que ele acabou de fazer. Então vejam que a dissonância cognitiva acontece desde o dia a dia, em atos corriqueiros que a gente faz, até em situações mais amplas, como por exemplo aconteceu no Brasil em relação à polarização política no final do ano passado e no início desse ano. Quando pessoas entraram em dissonância cognitiva, qual que foi a dissonância cognitiva dessas pessoas? A discrepância entre a crença delas de que o candidato delas, Jair Bolsonaro, tinha ganho a eleição e a eleição tinha sido roubada, e a realidade, o fato que era a vitória de Lula, que é uma vitória incontestável, porque nossas urnas eletrônicas elas são seguras. Então, essa discrepância entre o pensamento dessas pessoas de que a eleição tinha sido fraudada e a realidade fática de que a eleição foi justa e o candidato perdeu porque ele teve menos votos, uma questão puramente matemática, foram 60 milhões de votos para Lula contra 58 milhões de votos para Bolsonaro. Não houve fraude porque o nosso sistema eleitoral é muito seguro. Então, aquelas pessoas imbuídas dessas alegações falsas, das fake news, elas entraram em dissonância cognitiva e, ao invés delas desarmarem seus espíritos, elas foram reforçadas por ideias, ideias e teorias da conspiração de que realmente fazia sentido, a eleição tinha sido fraudada, e essas ideias foram disseminadas por quem?
nada mais, nada menos pelo entorno do próprio presidente e pelo presidente que deslegitimou a eleição e vinha falando meses e anos antes que caso ele perdesse a eleição seria uma fraude. Então vejam como a dissonância cognitiva capturou corações e mentes, né? Vou voltar um pouquinho na história e vou contar para vocês de onde surgiu esse conceito da dissonância cognitiva. Esse conceito surgiu na década de 50. Um psicólogo social norte-americano chamado Leon Festinger, ele estudava o conceito da dissonância cognitiva, né, a discrepância entre dois pensamentos contraditórios que geram uma angústia individual. E casualmente, passando os olhos por um periódico de Chicago, ele viu um anúncio que chamou sua atenção. Um grupo chamado The Seekers, ou Os Observadores, Os Buscadores, em tradução livre, esse grupo, formado na época por alguns cidadãos daquela região, alertava que o mundo iria acabar numa grande tempestade, num cataclisma, no dia 21 de dezembro de 1954. Esse grupo alertava as autoridades locais de que estava chegando um grande cataclisma, né, uma tempestade cósmica que iria destruir o planeta Terra. Leon Festinger, que estava na universidade pesquisando esse tema com um grupo de colegas, ele ficou alucinado com essa notícia, sabendo que se caso ele conseguisse se infiltrar nesse grupo, ele conseguiria ver um caso clássico, né? Um experimento clássico de dissonância cognitiva. E aí ele conseguiu com que elementos do seu grupo de estudo se infiltrassem junto a esse grupo. Quem capitaneava era uma dona de casa, uma senhora chamada Dorothy Martin. A senhora Dorothy Martin, meses antes, ela começou a sentir um formigamento no seu braço e logo em seguida começou a receber mensagens psicografadas. Segundo ela, essas mensagens mediúnicas que ela recebia era de uma entidade que se dizia ser Jesus Cristo e também começou a receber mensagens que eram supostamente de seres extraterrestres que habitavam o distante planeta Clarion. E ao longo dessa comunicação, ela recebeu relatos desses extraterrestres que o planeta Terra seria destruído na noite do dia 21 de dezembro de 54 e que eles precisavam se reunir, criar aí um grupo de pessoas, né, que acreditando nessa mensagem poderiam se reunir na casa da senhora Dorothy e embarcar em naves extraterrestres para poder fugir da morte, fugir da destruição. Esse grupo foi ganhando novos adeptos e o que aconteceu? Na noite do dia 21 de dezembro, o grupo, mais os infiltrados da pesquisa de Leon Festinger, se reuniu na casa da senhora Dorothy Martin, no quintal da sua casa, e nada aconteceu. No dia seguinte, a senhora Dorothy veio com uma nova mensagem, que a tempestade tinha sido adiada para a noite do dia 24 de dezembro de 1954. Novamente se reuniram lá para serem resgatados pelos extraterrestres e nada aconteceu. O planeta Terra amanheceu no dia 25 de dezembro intacto. E para surpresa de todos, no dia seguinte a senhora Dorothy recebeu novas mensagens cósmicas dizendo que, como eles tinham se reunido e criado uma força vibracional, uma energia enorme, aquilo foi capaz de deter a tempestade. Então esse grupo passou a ser conhecido como os salvadores do planeta Terra. Então a dissonância cognitiva que eles criaram foi tão grande que ao invés de
quando os fatos, né, caíram sobre suas cabeças, quando houve a não destruição do planeta Terra, ao invés deles retornarem a algum nível de realidade e de bom senso, eles escalaram mais um degrau na dissonância cognitiva, ou seja, pessoas que seriam destruídas pela tempestade, eles passaram a ser os salvadores do planeta Terra. Então, é assim que a dissonância cognitiva funciona. Com isso, Leon Festinger publicou um livro chamado Quando a Profecia Falha, e ele também, depois nos anos subsequentes, ele sistematizou o estudo da dissonância cognitiva. Vamos fazer aqui agora um paralelo com as redes sociais, porque isso que eu estou falando aconteceu na década de 50, quando não existiam redes sociais. Vocês se lembram do advento da internet? Quando nós ficávamos com um telefone discando, né, a internet discada, para nos conectarmos num computador a um site, para navegarmos naquele mundo maravilhoso que abria à nossa frente? Pois é, com o passar do tempo foram criadas redes sociais. Lembram do Facebook, que foi criado em 2004 por Zuckerberg? Zuckerberg era um jovem, né, idealista, que quando criou o Facebook, ele vinha com uma mensagem muito bonita e plena de esperança, que a ideia era conectar as pessoas, levar informação, disseminar informação a um número cada vez maior de indivíduos, e com isso, com internet e com informação, as pessoas seriam mais felizes. Bonita a mensagem, né? Só que existia algo de hipocrisia nessa fala de Zuckerberg, que hoje, olhando retrospectivamente, eu posso garantir que ele tem muito de cinismo e muito de hipocrisia, porque hoje a rede que ele criou, junto com outras redes sociais, ao invés de promover pessoas mais felizes, está criando condições de discórdia, violência, terrorismo e disseminação de fake news em todo o planeta Terra. E isso hoje é inquestionável. Em 2004, o Facebook foi criado e ao longo dos anos ele foi crescendo em popularidade. Paralelamente, outras redes sociais, como o Instagram, também foram criadas, além de fóruns de conversa, né? Fóruns de bate-papo, como o Reddit nos Estados Unidos, que é um fórum muito famoso. Outras redes, né, como o YouTube, com a divulgação de vídeos gratuitos, também ganhou escala mundial em relação aí à sua popularidade. Então, passados aí 10, 15 anos, essas redes sociais se disseminaram pelo mundo. Hoje, na maioria dos países, Facebook e YouTube são redes que detêm um monopólio nessa comunicação social, né? Em alguns países o Instagram é muito forte, em outros aí ainda existem os fóruns, como eu falei, do Reddit nos Estados Unidos. E aí, qual é a grande força motriz dessas redes? É lucro. Elas foram criadas num país altamente capitalista por pessoas capitalistas visando lucro. Com isso, há uns anos atrás, para maximizar o lucro, as redes começaram a perceber que quanto mais tempo o usuário fica logado, gera mais lucro, porque as redes começaram a aceitar publicidade. Então vocês podem hoje à tarde abrir aí o YouTube e assistirem aí 1h30, 2 horas de música ou de vídeos aleatórios. Vocês vão ser bombardeados nesse período por 10, 15, 20 anúncios comerciais de todos os anunciantes que vocês possam imaginar. Então, como hoje a publicidade paga, ela envolve bilhões e bilhões de dólares de lucro, quanto mais tempo você ficar aí na tela do seu celular ou do seu notebook logado, mais você vai ser bombardeado por publicidade e vai gerar mais lucro. Então pronto, não precisa ser nenhum gênio para saber
que a criação de sistemas artificiais que façam com que você seja capturado pelas redes sociais e mantenha sua atenção a maior parte do tempo nelas é a grande varinha de condão das pessoas donas das redes sociais. Então, a palavra que surgiu nos últimos anos, algoritmo. O que é algoritmo? O algoritmo é justamente isso. É uma inteligência artificial que busca com que você fique cada vez mais tempo ligado e como ele é processado. Você promove ao algoritmo, concede a ele bilhões de dados de pessoas e ele processa esses bilhões de dados rapidamente e consegue para cada pessoa discriminar qual é a sua preferência. Então, se você começa, no primeiro dia que você se inscreve no canal do YouTube, a ver a ver jogos do seu time favorito. Você gosta do Corinthians, aí começa a acessar jogos do Corinthians. E você gosta de ver vídeos de gatinhos fofos. Então, no dia seguinte, quando você ligar no YouTube, virão vídeos que você não viu ainda sobre o seu time e sobre gatinhos fofos, porque o algoritmo percebeu que essa é a sua praia. O algoritmo, hoje, ele funciona de forma independente. É o conceito de learning machine, ou seja, o aprendizado de máquina. Então, é só você abastecer o algoritmo com bilhões de dados e explicar para ele que o objetivo é fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo logadas na internet. Com isso, o algoritmo aprende como capturar a sua consciência, a sua atenção. E aí vamos para alguns fatos que eu vou trazer agora, que aconteceram nos últimos anos, no mundo inteiro, colocando de forma cristalina como a influência das redes sociais trouxe muitos malefícios, trouxe muitos problemas graves de ordem política e social ao redor do mundo. Então, um exemplo clássico, em Myanmar é um país do Sudeste Asiático que até meados da década passada era fechado para o Ocidente. Em Myanmar, em questão de poucos anos, toda a sociedade local foi plugada na internet e o Facebook instalou gratuitamente o seu aplicativo nos celulares dos indivíduos locais com custo zero de dados móveis. Então, a sociedade rapidamente foi conectada à internet e a sua fonte de informações nesse país passou a ser o Facebook. Então ela serviu até como um experimento de laboratório em escala mundial, estudar uma comunidade de 50 milhões de pessoas que são plugadas imediatamente à internet e às redes sociais. O país era como uma Coreia do Norte, mas aí o ditador local, já bastante envelhecido, ele foi sucedido por um general que resolveu promover a abertura do país para o sistema capitalista ocidental e, dentre várias medidas, ele implantou aí o acesso universal à internet, as pessoas puderam se conectar às redes sociais e ele também soltou inúmeros presos políticos. Um desses presos políticos, que era um ativista budista, que é a religião predominante em Myanmar, o budismo é a religião predominante naquele país. Esse ativista budista, antes da prisão, ele percorria muitas cidades locais indo propagar mensagens de ódios contra muçulmanos, que eram a minoria local. Quando ele saiu, ele descobriu uma novidade. Ele não precisava mais viajar de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, para propagar suas mensagens de ódio e perseguição contra os muçulmanos. Era só ele ter uma conta do Facebook e um canal do YouTube. E aí, eureka! Ele se conectou às redes sociais e começou a divulgar seus vídeos pelas redes sociais. Um belo dia, ele publicou um vídeo falso, uma fake news,
conclamando os cidadãos locais a tomarem alguma providência, porque supostamente 2 muçulmanos tinham estuprado uma mulher budista. E mais, ele deu o endereço, inclusive o endereço comercial desses 2 muçulmanos, e jogou nas redes sociais. O que aconteceu? Em questão de horas, o país se convulsionou, milhares de pessoas se revoltaram, saíram nas ruas, houve relatos de revoltas em várias cidades, espancamentos, quebradeira geral, quebraram muitos comércios de muitos muçulmanos e 2 pessoas foram assassinadas. Naquele momento, o servidor local de Myanmar, o funcionário do Facebook, tentou alertar lá no Vale do Silício, na Califórnia, os donos do Facebook, e ninguém deu bola, né? Um país periférico totalmente aí irrelevante. O que aconteceu? As autoridades locais desplugaram a sociedade da internet e aí rapidamente as manifestações e a violência cessou. Qual não foi a surpresa dos miamarenses ao descobrirem no dia seguinte que o escritório do Facebook na Califórnia entrou em contato com o local para saber por que o tráfego tinha caído a 0. Olhem que hipocrisia. Quando eles foram alertados de que pessoas estavam morrendo e que a rede tinha que tomar uma providência, nada foi feito. Quando eles descobriram que o tráfego do local tinha caído a 0, rapidamente eles contataram o país. Vamos para outros países. Nos Estados Unidos, o estudo sistemático aí da influência das redes sociais, criando situações de extremismo, de ódio, de intolerância e teorias da conspiração, está muito bem embasado por dezenas de pesquisadores em várias universidades americanas e que estão abismados com a força que as redes sociais ganharam nos últimos anos e que elas foram artífices da eleição de Donald Trump em 2016, e daí para cá a escalada de polarização e de violência só aumenta. Então, vou trazer aqui uma grande estudiosa sobre esse tema. Eu li um livro chamado A Máquina do Ódio, do jornalista do New York Times, Max Fisher. Max Fisher, ele trouxe um grande número de informações do mundo inteiro, incluindo o Brasil, em relação a esse poder das redes digitais, capturando as pessoas. E Max Fisher fez amizade com uma ativista, né, no combate a esse ecossistema da desinformação, uma ativista chamada Renée DiResta. Renée DiResta, né, um nome complicado que enrola a nossa língua. Olhem que engraçado, ela é um gênio. Ela é uma mulher jovem que com 9 anos ela aprendeu a programar computadores. O pai dela, né, que era na época uma pessoa que mexia com computação, com 9 anos ele ensinou ela a aprender a programar computadores. Ela se formou em computação de forma brilhante, foi para áreas correlatas e trabalhou inclusive na espionagem americana, na famosa agência CIA. Mas, passados alguns anos, Renée DiResta, né, estava ligada também a algumas empresas do Vale do Silício, onde Facebook e Instagram, que são os 2 componentes da Meta, e também o Google, né, dono do YouTube, eles são alocados naquela região, eles foram criados ali no Vale do Silício. Renée DiResta, morando naquele local, estava um pouco afastada aí das suas atividades profissionais e ela só desejava matricular sua filhinha pequena numa escola infantil, e ela, pesquisando a taxa de vacinação de escolas infantis na Califórnia, ela se assustou. Ela descobriu que tinha algumas escolas em bairros nobres que tinham só 30% das crianças vacinadas. E ela tinha muito medo, ela
tinha receio, ela não queria que a sua filha frequentasse uma escola que pudesse ser exposta a contrair uma doença infecto-contagiosa por falta de vacinação dos coleguinhas. E aí ela se surpreendeu e foi para a internet, entrou no Google e no YouTube e foi pesquisar por que as pessoas não estavam se vacinando naquelas regiões. Aí ela caiu numa toca de coelho. Qual foi a toca de coelho? Ela caiu no mundo dos antivax. Os antivax, eles existem há décadas, mas nos últimos anos, com o advento das redes sociais e da internet, eles foram ganhando cada vez mais corpo. E aí de Resta descobriu que na Califórnia existe um grupo antivax extremamente forte no sentido de disseminação das suas ideias. E aí quando ela entrou no mundo da internet, ela descobriu que os fóruns de comunicação no Facebook, no Reddit, em outras redes sociais dos antivax, eles pululavam de informações, Eram milhares de mensagens diárias, de notícias no feed, de compartilhamentos, de pessoas conversando entre si nos fóruns, enquanto que os fóruns ou grupos do Facebook de pessoas pró-vacinação, embora muito mais numerosos em quantidade, eram fóruns mornos, ninguém postava nada, ninguém falava nada, ninguém compartilhava nada. E qual que é o paradoxo? Na Califórnia, de Resta descobriu que a taxa de aprovação das vacinas na comunidade local é de razoáveis 85% de pessoas. Então, 85% dos californianos falam, ok, nós devemos vacinar nossos filhos. Só que aqueles 15% contrários ao uso das vacinas, nas redes sociais, eles pautam a narrativa. E quando de Resta descobriu isso, ela ficou chocada. E aí, ao longo dos anos, quando ela contrapunha essas informações e debatia com os donos das redes sociais, Facebook, YouTube, o que ela ouvia dos diretores das empresas? Que era assim que funcionava. O algoritmo privilegiava, a métrica era audiência e não verdade. Não importa que você levasse para as redes sociais, vídeos ou informações verdadeiros. O que importava para eles era que você levasse vídeos ou informações que catapultavam a audiência. Então, quanto maior a audiência, melhor para o sistema. Mais audiência, mais tempo logado, mais publicidade rodada, mais lucro. Business is business. Infelizmente, esse é o modelo do capitalismo selvagem que, em relação às redes sociais, está permeando a nossa vida. Mas de Resta não parou aí. Ela ampliou seu escopo depois dessa descoberta e começou a se conectar com muitas pessoas que estavam alertando as autoridades e alertando a mídia de que existia aí uma bomba, um veneno sendo disseminado pelas redes sociais, que passava desde questões sanitárias, sobre, por exemplo, vacinação, até questões políticas ou de terrorismo. Vocês se lembram do Estado Islâmico? Pois é, vocês sabem como o Estado Islâmico conseguiu voluntários ocidentais que largaram suas vidas, viajaram dos seus países e foram até aquelas regiões da Síria e do Iraque, foram se juntar a essa rede extremista, terrorista, radical, por conta de vídeos no YouTube. O Estado Islâmico promovia através do YouTube a sua propaganda de arregimentação de novas pessoas para sua causa. Vocês não se lembram daqueles vídeos do Estado Islâmico de reféns ocidentais sendo decapitados? A um simples clique você podia ver cenas chocantes de pessoas sendo decapitadas. E por que o YouTube não tomou uma providência? Vocês veem
a que ponto nós chegamos? Muitos britânicos, franceses e outras pessoas largaram suas vidas e foram para lá dar suas vidas para o Estado Islâmico por conta das redes sociais. Não existia nenhuma outra forma dessas pessoas conseguirem chegar ao Estado Islâmico a não ser assistindo vídeos e chamados através das redes sociais. Olhem o perigo. Nos Estados Unidos, a eleição de Trump na reta final, ela foi marcada por uma disseminação de fake news tão grande que alertou todo o sistema. A imprensa e as pessoas que estudam as mídias digitais ficaram chocados. Por quê? Porque eles notaram que uma parcela razoável do eleitorado americano estava tendendo a votar em Donald Trump, não porque eram republicanos natos ou porque eram conservadores de direita, mas porque começaram a acreditar nas narrativas de Donald Trump que iam, por exemplo, em relação à imigração ilegal. Donald Trump falava que aquelas pessoas que estavam saindo da América Central se dirigindo para a fronteira com os Estados Unidos iam chegar em todas as cidades, iam estuprar as mulheres, iam roubar os empregos dos homens e a sociedade americana estaria fatalmente perdida. Lembram que ele falou que iria construir um muro entre Estados Unidos e México e ainda mandar a conta para o México pagar? Pois é, isso foi capaz de capturar uma parcela do eleitorado que com certeza deu votos para ele ao invés da Hillary Clinton. E outra teoria que detonou a candidatura Clinton, uma teoria chamada Pizzagate, foi uma teoria da conspiração absurda, dizendo que a partir de um restaurante de pizza na cidade de Washington, existia ali uma teoria da conspiração envolvendo o Partido Democrata, o sequestro de crianças para o tráfico de órgãos. Então, olhem que teoria estapafúrdia, Por conta dessa teoria que colou na sociedade americana, muitos não votavam porque acreditavam que o Partido Democrata estava envolvido com teorias da conspiração e com comportamentos diabólicos. E aí voltamos para René DiResta. DiResta percebeu, quando estava pesquisando lá os fóruns das redes sociais, em relação aí às mães anti-vax, ela percebeu que o YouTube jogava para ela outras teorias da conspiração. Então, de interesse em vacina no estado da Califórnia, de repente ela foi apresentada a vídeos falando da disseminação do Zika vírus em países latinos para exterminar a população. Logo em seguida, ela começou a receber vídeos sobre outras teorias da conspiração. E aí o que ela percebeu? Que a inteligência artificial, o algoritmo, ele oferece no cardápio, por similaridade, alimentos parecidos. Então, se você gosta de um suco cítrico, um suco de limão, o YouTube te oferece um suco de laranja, porque se você gosta de limão, provavelmente você vai gostar de laranja, Ele não te oferece um suco de abacate. Então, por similaridade, DiResta começou a perceber que as pessoas eram capturadas para a toca do coelho com cada vez mais frequência. Então, por exemplo, quando você assistia um vídeo conservador falando sobre a proteção dos direitos do Partido Republicano, daí para você cair num vídeo extremista de neonazistas, eram só 2 ou 3 cliques. Então isso chocou, porque quando todas essas informações foram sendo catalogadas por vários estudiosos das redes sociais, na época a sociedade americana, ela também sofreu ela sofreu pessoas russas, espiões russos, conseguiram disseminar muitas fake news no sistema americano, tentando desestabilizar o sistema eleitoral norte-americano, em
favor de Donald Trump. Então, nessa época, a sociedade americana ainda ganhou um debate maior, que foi a influência russa na sua própria sociedade, na sua própria votação. Olhem que situação extremamente delicada. E aí, pessoas que tinham trabalhado no YouTube, ex-funcionários do Facebook, estudiosos das redes sociais nos Estados Unidos inteiro, criaram e soaram um alarme. O Congresso criou comissões, só que todas as vezes que eles apresentavam esses dados para os donos do poder digital, né, o dono da Meta, Zuckerberg, o dono do Google, do YouTube e de outras mídias, eles sofriam a mesma fala, né? Esses donos aí do poder digital diziam que não era assim que funcionava, que a rede podia mediar as informações de ódio, de violência ou fake news, e que aquelas que eram divulgadas, elas deveriam ser divulgadas porque elas poderiam não corresponder a uma verdade, mas a uma versão, mas aí estava a liberdade de expressão e cada indivíduo poderia fazer o que achasse melhor diante das informações que recebia. Então, o Facebook, por exemplo, tirou de si a responsabilidade de disseminar informações falsas na rede e colocou a responsabilidade em cada cidadão do que fazer com aquelas informações falsas que recebia. Esse jogo do empurra, que aconteceu naquela época, acontece até hoje. Quando perguntam por que o Facebook não derruba determinados conteúdos, eles falam que não é possível, porque é assim que o sistema age, né? Na verdade, eles não derrubam porque o algoritmo, se for desligado, vai gerar menos audiência e menos lucro. E aí vamos para o Brasil pós-eleitoral e vamos para a dissonância cognitiva e também para esse conceito do algoritmo das redes sociais. Logo após a derrota de Jair Bolsonaro, em novembro, as pessoas começaram a espalhar teorias da conspiração. Nos dias seguintes da sua derrota, a teoria que prosperou era que o presidente não reconheceu a vitória alheia e nem legitimou, né, a idoneidade das urnas, porque, primeiro, ele sabia que as urnas tinham sido fraudadas e ele tinha que dar pelo menos 72 horas para que pudesse instalar uma tal GLO, uma garantia de lei e ordem, quando aí sim o exército poderia assumir o poder e realocar Bolsonaro de novo como seu presidente. Então aquela teoria estapafúrdia ganhou corpo porque aqueles milhões de eleitores de Bolsonaro radicalizados estavam em dissonância cognitiva. Qual foi a tempestade cósmica dos bolsonaristas, né? Lembrando lá do caso da senhora Dorothy Martin em Chicago. A tempestade cósmica foi acordarem no dia seguinte da eleição e Lula ter ganho. Então, nesse momento, eles entraram em dissonância cognitiva, né? A dissonância entre um pensamento deles, né? Bolsonaro ganhou as eleições, e um outro pensamento contraditório. Quem ganhou as eleições, na verdade, foi Lula. Esse choque de dois pensamentos contraditórios criou uma dissonância cognitiva nessas pessoas. E aí, quais foram as teorias? As primeiras foram essas que eu acabei de falar. Passadas semanas, como nada acontecia, essas pessoas começaram a se juntar na frente de quartéis no Brasil inteiro. E aí muitas teorias da conspiração corriam, de que o exército brasileiro estava estudando, né, a idoneidade das urnas e tinha chegado à conclusão de que as urnas não eram seguras. Então, em 15 de novembro, né, que é o dia da proclamação da República, que foi um golpe militar, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, ele retirou o império do poder, instalou uma república através de um golpe militar. Então, no dia 15 de novembro, o exército novamente ia restabelecer o poder no Brasil
porque as urnas não eram confiáveis e eles estavam em mãos de um laudo técnico atestando isso. No dia 15 de novembro, nada aconteceu. Em dezembro, novamente, Bolsonaro recolhido e os generais aí todos pensando como vamos fazer, como vamos dar um golpe. Se dermos um golpe, o país vai ficar no isolamento. Então, essas teorias pululavam naquele período. Não é de se espantar que foi achada uma minuta de golpe na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres, naquela época. Então, o país vivia em dezembro uma plena ebulição da dissonância cognitiva. E essas pessoas ficavam revoltadas, e aí vamos linkar de novo com as redes sociais. O que vocês viram nas suas casas todos os dias no período de dezembro? Vocês viam vídeos de pessoas em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em todas as cidades grandes e médias onde tinha aí um quartel ou até um tiro de guerra, né? Na minha cidade natal, de 40 mil habitantes, o tiro de guerra local foi o ponto de encontro dos bolsonaristas revoltados. Só que essas pessoas estavam lá com as suas bandeiras, com a sua camisa verde e amarelo. Elas transmitiam em tempo real, faziam lives, alguns ganharam dezenas de milhares de seguidores. Essas pessoas promoviam rifas, pediam contribuições por Pix. Aí eu pergunto, meus amigos, quem é que promoveu todo esse movimento? As redes sociais. No Brasil, Facebook e Instagram. Eu acompanhei alguns radicais nesse período, né? Me logando alguns perfis, e vocês não imaginam, eles ficavam o dia inteiro, 24 horas transmitindo, eles entraram numa dissonância cognitiva total, e isso só veio numa crescente. Apesar do movimento aparentemente perder corpo na maior parte da sociedade, né? Então, grande parte da sociedade, né? Bolsonaro teve 58 milhões de votos, mas grande parte da sociedade, com o passar do tempo, se desmobilizou. Mas aquela parcela altamente radical, ela começou a escalar em importância e em narrativa. Lembrem do exemplo de Di Resta. 85% dos californianos são a favor das vacinas, só que os 15% anti-vax dominavam a pauta no mundo virtual. E foi isso que aconteceu no Brasil, meus amigos. Quem estava dominando a pauta no final de dezembro eram os radicais bolsonaristas, que estavam com as suas teorias da conspiração, conclamando todos a tomarem algum tipo de ação. Quando Lula toma posse, mais uma dissonância cognitiva, porque existiam teorias da conspiração altamente estapafúrdias, dizendo que Lula tinha morrido, que ele era um clone, ou que ele não iria subir a rampa, que os generais não admitiriam ver a cena de Lula subindo a rampa sobre a guarda imperial, né? Então, quando Lula assume, aquela nova dissonância cognitiva que cai como um jato de água fria nas suas cabeças, cria mais dissonância e mais raiva. Então, o que aconteceu? Aquela parcela que no dia 1º de janeiro viu aquela cena chocante para eles, aquela parcela escalou ainda mais alguns níveis de radicalização, se conclamaram a se ajuntar e rumar para Brasília, e foi o que aconteceu dia 8 de janeiro. O mecanismo como eles se juntaram, que foi uma forma orgânica, né? Não orquestrada por uma ou algumas cabeças, foi exatamente o mecanismo do radicalismo americano que deu a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2020. Então, meus amigos, nos Estados Unidos, o que aconteceu lá nas redes sociais, que foi mapeado por esses estudiosos, foi exatamente o que aconteceu no Brasil. E no dia 8 de janeiro, infelizmente, nós vimos uma quase destruição da democracia.
Nossas instituições foram vilipendiadas, nossos símbolos foram aí colocados no chão. Felizmente não houve mortes e espero que aquelas pessoas todas sejam responsabilizadas criminalmente, mas agora voltamos para o poder das redes sociais. E o algoritmo nessa situação? O algoritmo ficou excitado com o que estava acontecendo no Brasil. As pessoas ficaram vendo cada vez mais aqueles vídeos, cada vez mais logadas no YouTube, no Instagram, no Facebook, inclusive quem não era radical. Quem não recebeu um vídeo na sua casa sobre aquelas pessoas com o celular na cabeça tentando fazer contato com OVNIs em Porto Alegre? Mesmo que tenha recebido como meme, você recebeu e contribuiu com a audiência. E aí a pergunta que não quer calar: por que o Facebook e o Instagram não cessaram as transmissões no 8 de janeiro? Quando começou aquela escalada de violência, por que a rede não desligou esses radicais? Essa questão que eu faço agora nesse momento é a maior questão desse vídeo. Depois que eu li o livro de Max Fischer, A Máquina do Ódio, e depois que eu dei só alguns dados, um aperitivo das informações que vão desde Mianmar, passando pelo Brasil, Estados Unidos, essa hoje é a nossa grande controvérsia, o nosso grande dilema. Nós estamos no momento com essa nossa sociedade dita moderna, que ela está totalmente ligada às redes sociais no mundo inteiro, salvo aí talvez Cuba, China e Coreia do Norte, que não tem essas redes sociais livres, né? A China tem uma certa regulamentação e Cuba e Coreia do Norte são desligadas. A maior parte da humanidade hoje tem no seu celular uma fonte de informação através de redes sociais e que abrem tocas de coelho para que você caia dentro com fake news, teorias da conspiração, propagação de informações de ódio, violência, racismo, xenofobia, terrorismo. E a única forma, que é a conclusão do livro de Max Fischer, para que isso diminua de intensidade, seria desligar o algoritmo. Fazer como lá no início das redes sociais, que a gente veja o que é postado, sem que venham novas sugestões de coisas a serem vistas. Infelizmente, desligar o algoritmo é impossível. Os donos do Vale do Silício, eles não aceitam andar alguns passos para trás, diminuir o seu lucro e diminuir a sua audiência em detrimento ou em benefício de um bem maior, que seria diminuir a toxicidade das redes sociais. Então é lamentável, e a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de espanto e de medo de ver que provavelmente nos próximos meses e anos nós vamos continuar catalogando mais casos e casos de violências locais e violências regionais que são sedimentadas na internet e catapultadas para o mundo real, fazendo com que comunidades, pessoas e países tenham uma influência deletéria. É muito sério isso, mas infelizmente eu acredito que nós estamos entrando num grande impasse. A autorregulamentação é uma hipocrisia. A regulamentação por governos, ela dificilmente consegue, por conta da força política, dobrar os donos do Vale do Silício. E uma regulamentação do tipo ONU, eu acho que é algo utópico. Então termino aí o vídeo de hoje um pouco assustado, mas espero que com essas informações vocês consigam refletir um pouco sobre isso e quem sabe nós tenhamos um fio de esperança de que no futuro nós tenhamos aí uma saída desse dilema, ok? É isso.